Muitas informações, a gente estava brincando ali. Isso porque a gente não é uma igreja de evento, hein? Imagina. É lógico, são coisas, né, com dias diferentes, datas diferentes, mas... Oi? Achei que tinha me falado alguma coisa. Mas, que bom, nós vamos continuar, né? Isso tudo faz parte da nossa celebração ao Senhor, nossa reunião. Queria saber se tem alguém que está nos visitando pela primeira vez. Um sinal aqui. Aqui, esse casal, senhora ali também, jovem senhora. Sejam muito bem-vindos à casa do Pai. Tem mais alguém por aqui que está nos visitando pela primeira vez? Não? Os demais, né? Vamos continuar aqui. Quero aqui reforçar, né, que você procure aí as coisas que foram faladas, que foram ditas. E com muita alegria, queria chamar aqui nosso amigo, nosso companheiro de jornada, Felipe Joana, vai estar aqui ministrando nessa manhã, compartilhando do Senhor conosco, amém? Sábado passado, domingo passado, Saulo esteve aqui ministrando. Hoje temos aqui uma porção aqui que o Senhor vai liberar através desse homem aqui, da parte de Deus, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, Pai. Obrigado que o Senhor tem sempre um alimento fresco para nós. Obrigado, Senhor, porque nós já aprendemos como foi o povo lá no deserto. Não podia, Senhor, ficar guardando, Senhor, um alimento porque ele estragava. Alimento é para comer, digerir e compartilhar. Senhor, que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor use da porção da palavra do Senhor. O pão vivo que desceu do céu, nosso cabeça, Cristo Jesus, que ele possa ser compartilhado através, Senhor, dos lábios, da boca, daquilo que o Senhor já tem ministrado ao coração do Felipe. Para os nossos corações, como igreja, a tua noiva, é o que já agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Aleluia! Enquanto eu me ajeito aqui, me faz um favor, olha para essa pessoa do seu lado, fala para ela que Deus é bom, que deixou você sentar do lado dela. Irmãos, eu estou aqui pressionado. Eu vou olhar mais para o lado de cá, porque minha esposa está desde de manhã me atazanando. Desde de manhã, cantata, eu falei, é comigo. Ela, você não. Ela está terrível comigo, então eu não vou olhar para o lado de cá para ela não me julgar. Então, eu vou fugir da aparência do mal nessa manhã. Mas antes de começar, eu queria explicar por que eu quero compartilhar essa palavra, por que eu quero... Aliás, para você que ainda não se deu conta, eu estou velho, eu vou usar óculos para ler. Essa semana eu tive uma notícia difícil. Essa semana eu acordei, fui chamado, moro em Itaipava, fui para Niterói, para uma reunião. Cheguei na reunião, olhei para a cara simpática do meu chefe, ele falou, não precisamos mais de você. E aí, desse jeito, ele não precisava mais de mim. E aí eu conversava isso com a minha esposa e ela falou, você vai falar sobre isso? Eu falei, claro. Vou dar nome, você espera até o final que alguma coisa eu vou falar sem querer. Mas porque se eu tivesse uma vitória, eu estaria contando. Deus continua Deus. Né? Eu empregado, eu desempregado. Até ela estava aqui, a Nath, no final do louvor, orando, né, para aquele que, né, uma porta de emprego se abra. Eu falei, mas daqui a 2 meses. Ela, não, rápido. Eu quero ficar em casa, eu quero pagar conta na lotérica, eu quero gastar meu tempo. Mas, quando eu saía do trabalho, o pastor Sérgio me ligou, e aí, como é que você está? E eu falei para ele, eu me lembro de uma passagem, eu me lembro de Lázaro. Me lembro que, e a gente vai ler essa passagem, se você puder abrindo sua Bíblia, em João, no capítulo 11. Nessa passagem, tem um determinado momento, a gente vai ler, que Jesus fala, essa doença não é para a morte. Às vezes a gente acha que o que a gente vive é para a morte, porque a gente vai vivendo com base em sentimento,
a gente vai vivendo com base em impressões, com base na dificuldade, com base na tribulação em si. E antes da gente ir para o texto, você vai ver que Jesus não agiu imediatamente. Ele recebe a notícia e ele não vai imediatamente resolver, ou ele não se apresenta imediatamente a quem enviou a carta ou a mensagem. Ele demora um tempo. E a gente vai chegar nisso e eu fico imaginando o pessoal, mas eu falei, e silêncio. E aí eu volto já já. João capítulo 11, no versículo 1, diz assim na minha versão: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo 7. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. E o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Versículo 13. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Vamos fazer uma pausa? Eu fiz várias bolinhas e aqui, talvez você não tenha se dado conta que a doença virou sono, que a conversa foi meio truncada. E aí eu queria só fazer uma pausa para a gente olhar os personagens, porque isso fica bem curioso. Maria, talvez a adoradora, ou a mais, ela vai lá e ela manda uma mensagem, porque esse é o papel do adorador. O adorador, acontece qualquer coisa, ele vai orar, vai clamar. Então ela foi lá, buscou Jesus, pediu a informação, passou a informação, e aí ela falou: bom, já fiz o que tinha que fazer, já falei com quem pode resolver. Marta, e aí a gente vai chegar um pouco mais daqui a pouco, como é que ela se movimenta, mas Marta, ela acreditava que se Jesus tivesse chegado, aquilo não teria acontecido. Senhor, se o Senhor tivesse chegado, nada disso teria acontecido. Porque ela pensa na ação. O olhar dela está: não, se tivesse chegado rápido, se tivesse vindo, se tivesse dito, se tivesse feito. Mas aqui os discípulos ficam uma coisa muito curiosa. Porque a gente viu aqui no versículo 3, que chegaram, mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. E ao receber, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Percebe que tem mensagem falada. Então não foi uma carta que Jesus recebeu, leu, guardou, escreveu e respondeu. Tem fala. Se tem fala, tem som. Se tem som, alguém ouviu. Então aqui a galera está ouvindo, e aí começa. Ouvem que quem o Senhor ama está doente. Aí Jesus responde: essa doença não é para a morte. E aí depois fala-se de sono e os discípulos começam a se perder. Os discípulos começam a... Não, se ele está dormindo, ele vai acordar, está tudo bem, é só dar uma chacoalhada, ele acorda. E aí a gente vai perdendo o senso
porque as coisas vão sendo ditas e as coisas vão se relativizando. E aí aqui, você vê lá mais na frente, fala, não, se Jesus falava de morte de Lázaro, mas eles pensavam que ele estava falando do repouso do sono. Você vê que a situação perdeu fervura. E ela vem perdendo com o tempo, porque ele demorou 2 dias, né? A Bíblia falou ali no versículo 6, que Lázaro estava doente e ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Então Jesus ainda ouviu a notícia e ficou parado. Aí eu fico imaginando, eu assim, então, senhor, não sei se você se ligou. Era doença, o cara está ruim. E ele falou, não, 2 dias. Não explica aqui o que foi dito, como foi tratado, mas a preocupação dos discípulos não era mais a doença. A preocupação dos discípulos era, o senhor vai voltar para lá? O senhor já foi apedrejado uma vez. E eu fico imaginando, assim, eu me coloco nesse diálogo assim parado. Sabe o diálogo que tem 7 mulheres juntas falando um monte de coisa? Meu Deus, o que está acontecendo? Está doente? Não, mas é sono, mas não vai, tem 2 dias, não vai não, que apedreja. E você fala assim, cara, o que está acontecendo? Porque tem alguma coisa, assim, não está uma fala, não tem uma história bem contada, narrada, e aí foi, fulano ouviu, fulano perguntou, Senhor, mas o senhor vai voltar para lá mesmo? Eu sei que o senhor gosta de Lázaro. Esse diálogo não está retratado, mas ele deve ter acontecido. A questão toda é, você percebe como é que cada um se sente com uma notícia. Maria recebe a notícia, né? Ou ela vê, ela já procura o Senhor. Marta quer uma ação. Jesus está de boa. Chega para ele, ó, temos um problema. Ele, vou dar mais um 10, vou fazer um lanche, vou chegar, daqui a pouco eu vou. Os discípulos devia estar tendo um salseiro acontecendo. E isso é importante a gente entender, porque quando algo de ruim, algo bom, algo acontece na nossa vida, a gente tem um sentimento. Esse sentimento leva a gente a ter ações ou reações, cada um de uma forma diferente. E para cada ação, e a gente aprende na física que cada ação tem uma reação, então a gente fica tentando entender o que está acontecendo. E é muito curioso porque a gente viu aqui 2 coisas. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. E depois ele diz, por causa de vocês, discípulos, ele está falando com os discípulos, me alegro de que eu não estivesse lá para que vocês possam ver e crer, mas vamos até ele. A agenda de Jesus, ela não mudou. Os discípulos estão lá, estão tentando entender, Marta está fazendo alguma coisa, Maria está clamando, e ele está lá, não, está tudo bem, gente, calma, sem estresse. E é difícil, né? Porque eu até brinquei com a Mayumi, eu falei, Mayumi, na terça-feira eu cheguei em casa, hoje eu falei com ela de novo também, falei, será que eu posso assim, não é desejar mal, mas assim, só um negocinho de leve, uma tribulação, uma leve e momentânea tribulação para uma meia dúzia de pessoas? Porque, não, e eu estou brincando com isso porque foi o objeto da nossa conversa, porque a nossa reação é essa. Porque quando a gente ouve Jesus falando, se alguém te dá um tapa, dá outra face. Na hora que ele fala dos dons do Espírito, da longanimidade, da paciência, é nessa hora, é nesse ímpeto. Eu brinquei com ela, falei, mas assim, dor de barriga, que é um negócio natural, não passa assim também não, se a gente orar? Mas a gente fez isso com humor, porque, cara, quando a gente recebe uma notícia, quando a gente tem esse sentimento, ele é real. E por mais que você queira olhar, eu não sou um super crente, eu não sou o pastor Sérgio, estou longe de ser a pastora Cintia. Quando vem uma notícia, o ímpeto, né, o que borbulha aqui dentro, é uma irritação, é uma raiva, é uma injustiça, não importa o sentimento. Você fala, meu Deus, eu preciso extravasar isso. E aí, a dificuldade é a gente poder falar assim, beleza, eu posso sentir, eu não posso agir. Eu posso ter o sentimento que eu tenho, mas o que eu faço com ele? E aí, por isso que eu passei aqui pelos personagens dessa história, porque Maria, com a notícia, busca o Senhor. Marta queria alguma ação. E os discípulos estavam preocupados com Jesus, né? Sei lá se quem está doente, tá bom, tanta gente doente, eu não sei o que está acontecendo. Então a gente extravasa de formas diferentes.
Mas todos nós temos algo em comum, todos nós sentimos. Vamos avançar aqui um pouquinho. A gente parou no versículo 17. Que a gente leu, Lázaro morreu, por causa de vocês me alegro, desculpa, por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre. Esse estava já entregue. Jesus e a ressurreição, 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. 19. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de se ressurgir. 24, ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E Marta respondeu, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Voltando então, o amigo de Jesus, Lázaro, esse é o que estava mais tranquilo, estava de boa. Esse morreu, não estava preocupado com nada, ele só teria que sair depois. Quando essas coisas começam a acontecer, a gente começa a ver essas reações aflorando. E a gente começa então a esquecer. Porque percebe que Marta tem uma crise aqui? Marta não está entendendo muito o que está acontecendo. Marta falou, não, se o senhor tivesse chegado, isso não tinha acontecido. Mas assim, se o senhor pedir, Deus vai fazer. Marta, o que você quer? Você queria que ele estivesse aqui para não acontecer? Você quer orar? O que você quer? Porque Marta está extravasando, Marta está nervosa. E aí ela faz uma coisa que é importante, que a gente às vezes esquece. Ela traz à memória um decreto. O Senhor é o Filho de Deus. Eu não sei se você sabe o que Lázaro significa. Lázaro significa a quem Deus cuida. Você tem seu decreto, eu tenho o meu, e nós temos vários em comum. Quando nós abrimos a Bíblia, quando nós lemos, nós vamos lembrando dos nossos decretos. Só que na hora do sentimento, qual é o decreto que vem? Senhor, não me dá força não, se o Senhor me der força, eu arranco, saio da cruz. Essa é a reação. Mas a questão é, eu posso clamar, não importa pelo quê. Eu clamo, eu chamo o Senhor, coloco Ele nessa situação junto comigo, Ele ouve, Ele está esperando o quê? Não sei, mas Ele está esperando. E aí eu começo, meu Deus, mas Deus não ouviu. Aí a gente começa com uma coisa, eu acho que eu já falei isso uma vez, tomara que você não me interprete mal. Mas a murmuração, ela é uma oração maligna, né? Então, toda vez que você fica lá, ai meu Deus, eu já orei, eu estou aqui, eu fiz campanha, eu estou jejuando, tem 10 dias, eu isso, eu aquilo. E a gente acha que é isso que atrai Deus. E a gente então começa a reclamar. Porque depois que você ora uma vez, você ora 2 vezes, você ora 3, na quarta você já não está mais orando muito. Aí você começa a ficar irritado, porque Deus não está me ouvindo, Deus não atende minhas orações, Deus isso, Deus aquilo, quando Deus só está esperando alguma coisa. E aí o nosso sentimento, que começa às vezes como um sentimento de Maria, um sentimento de ouvir, de crer, de clamar, ele vai virando uma ação, o Senhor deixou isso acontecer, o Senhor, eu entrego a ti a minha vingança, o Senhor toma a frente dessa situação, vai e mata os meus inimigos, a oração vai ficando dura.
Mas esse é o maior sinal de que a nossa alma começa a gritar. Eu ainda estou lembrando de decretos, mas eu vou brigando por isso. A gente não vou dizer que a missão de Jesus era essa, mas um dos propósitos de Jesus nessa terra era estabelecer um parâmetro, estabelecer um modelo para nós seguirmos. Então, quando a gente fala no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas ele não venceu o mundo brigando, não venceu o mundo batendo, não venceu o mundo, não, venceu de boa, tranquilo, esperando, fazendo, do jeito dele, com calma, com paciência, dando outra face. Então, eu quero acreditar, eu preciso acreditar nisso, que a humanidade de Jesus fazia ele sentir o que eu e você sentimos. Mas eu também quero acreditar que se ele conseguiu ter reações, eu também consigo. Está longe de mim, mas eu consigo, em algum momento vou conseguir alguma coisa. E aí a gente então tem que parar para pensar quando a gente lê esses decretos, quando a gente lê essas passagens. Por exemplo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você for apertar na tecla SAP de hoje fica tranquilo, vai dar ruim, mas eu estou contigo, vai dar certo. Quando você vê a essência do que ele está querendo dizer disso nesse mundo, regido pelo príncipe desse mundo, você vai passar por aperto, injustiça, tribulação, vai ser pressionado, injustiçado, condenado, tal, mas fica tranquilo, eu venci sem lutar. Para de lutar que você vence comigo. Essa é a essência do que o versículo quer passar. Esse é o ensinamento principal. Fica tranquilo. Seja como eu. E aí começa o desafio. Ser como ele é a coisa mais difícil. Eu fui desligado na terça. Aí, pessoal, vamos almoçar? Vamos almoçar onde? Vamos no Outback, Lógico. E chegamos no Outback e aí todo aquele clima de velório, né? E eu falei, aí, galera, tô de boa. Terça-feira, churrasco lá em casa. Terça eu trabalho. Então, mas cada um com seus problemas. Eu vou fazer churrasco em casa, pode vir, tá todo mundo convidado. Só que aí ninguém vai. Não sei por quê. Mas no dia seguinte, quarta-feira, eu liguei para todas as pessoas, ou talvez quase todas, mais próximas. E aí uma pessoa falou, mas você está preocupado comigo? Eu falei, claro, eu estou de boa. E as pessoas não conseguem entender que estou de boa mesmo. Vou fazer furo na parede, vou acertar cano, vai vazar água, vou pintar a parede. Vou tirar um tempo. Aí eu brinquei com a Maia, eu falei, se eu tiver um mês, imagina eu conseguir ler o Novo Testamento todo em um mês. Dá. Vou ter tempo. Tudo é uma questão de ótica. Tudo é uma questão de como é que você devolve. Como é que eu posso aproveitar para em um mês eu me aproximar mais ainda do Senhor? Como é que eu faço? Tenho tempo. Essa é a reação. Não é mais aquele primeiro ímpeto. Não, já passou. E está tudo bem. Mas as contas vão chegar? Vão, mas é o problema que tem que receber. Se eu não tiver para pagar, não vou pagar, Então eu não posso perder a paz por isso, entende? Se eu não tenho controle, o que eu vou fazer? Não tem desespero. Mas aí o problema é dela, não é mais meu. Mas brincadeiras à parte, é sobre isso, é a gente achar essa paz. No meio disso, no meio de tudo que está acontecendo, você acha uma paz. Você consegue rir, você consegue achar graça, você consegue ter leveza. Aí, a primeira noite, ela falou assim para mim, você dormiu rápido, roncou a noite toda. Eu falei, eu estava em paz. Estava igual Lázaro, eu dormi capotado. Estava em paz. Por isso que eu posso falar sobre isso, por isso que eu posso rir sobre isso, porque Deus continua no controle. Mas você tem certeza que foi Deus? Se isso foi uma seta do inferno, então está denunciado, porque eu estou falando sobre isso. Então isso não me afeta. Eu posso falar sobre tragédia, está tudo bem, a vida não é feita só de vitórias. Mas a gente precisa ter em mente os decretos.
A gente precisa lembrar disso. E a gente precisa lembrar de uma outra coisa, porque oração boa é oração rápida, né? Que Deus responde rápido. Senhor, enquanto está fazendo a barba de manhã, enquanto está passando um café com a Ana, a gente faz aquela oração de 7 minutos, 3 minutos, e aí termina dizendo o quê? Senhor, tu sabes. Essa é a oração boa, você não precisa fazer nada, você não consagra nada, você não lê nada, você não contempla nada, vai falando. E a gente acha que o Senhor que ama relacionamento vai aceitar isso. Eu não sou de acordar de madrugada, eu não sou nem de acordar de manhã, não gosto de acordar. Mas acordei 2h30 da manhã, 3h30 da manhã, várias noites, e só às 4h30 eu voltava para a cama. E aí, às vezes, a Mayu me acordava. Mas teve desde que eu sentei na varanda, e a gente, né, eu só sentei na varanda com uma xícara de café, e fiquei olhando, fiquei parado, cabeça roda, e aí você começa a pensar, você fala, não, mas espera aí, está tudo bem, tenho saúde, tenho meus filhos, não posso deixar de curtir a parte boa da minha vida, vamos embora. E aí, na outra noite, eu acordei de madrugada, falei, acho que o Senhor quer... Eu tenho uma oração, vamos fazer de dia. E aí você começa a perceber que Deus está querendo fazer algo nesse processo. Claro que está. O que Ele queria fazer aqui com Marta? O que Ele queria fazer com Maria? Por que Ele esperou 2 dias? Porque aqui não conta, né? Podia falar, olha, 2 dias Ele esperou, porque Ele foi em tal lugar, pregar, fazer, curar. Não tem nada. O que Ele fez durante 2 dias? Nada, dormiu, descansou, comeu, não sei. Durante 2 dias a gente não tem informação do que ele fez. E aí você pensa, mas tem 2 pessoas, 3 pessoas, várias pessoas sofrendo de um lado. Meu Deus, a gente clamou, o Senhor não veio. Mas não significa que ele não ouviu. Não significa que ele não recebeu informação. Não significa que ele também quer te torturar, o silêncio, o Senhor não me responde, meu Deus. Não. Só significa que o plano dele precisa ser executado. E que ele vai executar no tempo dele. Tem um livro, uma das minhas maiores decepções, tem um livro, Larry Crabb, eu acho. Eu fui uma vez na livraria, eu vi vendendo. Dizia assim, o lugar mais seguro da terra. Eu falei, pô, maravilhoso, ele vai falar que é a igreja. Uau, a igreja é o lugar mais fantástico que tem. Você começa a ler o livro, ele nem fala de igreja. Passa longe, vai falando de outras coisas. Mas eu quero talvez te provocar para pensar de uma outra forma sobre esse texto. O lugar mais seguro dessa terra é um lugar muito fácil. É o centro da vontade de Deus. Não significa... O centro da vontade de Deus, o lugar mais seguro dessa terra, pode ser no meio de uma guerra. Bala voando, munição, tudo quanto é lado, tiro... O cara está lá de boa, não, sentadão, tranquilo, apoiado. O lugar mais seguro da terra pode ser no momento mais difícil da tua vida. Pode ser no momento onde alguém está passando por uma doença e está em paz. Porque esse é o centro da vontade de Deus. E esse não é um lugar fácil de se achar. Porque o centro da vontade de Deus é quando nada do que acontece em volta muda quem eu sou. Nada do que acontece à minha volta influencia as minhas ações. O centro da vontade de Deus é o lugar onde eu tenho paz de estar fazendo o que eu estou. Paz. E esse lugar não é um lugar fácil de ser achado, mas ele não é um lugar difícil. A dificuldade está em não reagir. Qual é a facilidade? É por meio da oração e da contemplação. O Senhor continua no controle. O Senhor quer que eu aprenda alguma coisa. O que é? Eu não sei. E aí passo o dia inteiro pensando, o que eu estou fazendo, o que eu estou sentindo, como é que eu tratava minha esposa, meu marido, meus filhos, meu isso, meu aquilo, meu trabalho. Eu era diligente, eu não era, eu ia... E em alguma hora, Deus vai falar. Em alguma hora Ele vai falar para você, então, é isso aí, ó, tem que resolver isso aí. Opa, aí sim. Então, o lugar mais seguro é esse. A paz que excede todo entendimento só se encontra nesse lugar. É só ali. Porque quando excede o meu entendimento, não é mais sobre o que eu penso, entendo, faço, sinto. Não, excede isso, é além. Então eu tenho paz, estou tranquilão. Mas, cara, está tudo ruim.
mas eu também não mudo, também não faço, não tenho o que fazer, não controlo. Queria ler uma outra passagem com vocês, se você puder, por gentileza, abrir sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3, os versículos 5 e 6. Acho que é isso. Uma passagem conhecida, mas eu só queria fazer uma leitura pausada com você. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você consegue entender o que ele está falando? Ele está separando, ele fala assim, não se apoie no seu entendimento, no seu próprio. O que você acha não importa, não se apoia nisso. Se o que você acha é o fundamento do que você está fazendo, está errado. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Tudo para onde você está indo, fazendo, indo, voltando, não importa. Veja Deus. E porque você não se apoiou no seu entendimento e reconheceu a Deus, Ele endireita as suas veredas. São ações, são sequências. Então, quando eu faço, não é mais sobre o que eu entendo, o que eu sinto, o que eu faço, agora é sobre o Senhor. Beleza. E aí, quando eu reconheço que o Senhor está fazendo todas as coisas, ou está em todos os processos de alguma forma, Ele endireita o meu caminho, Ele endireita a minha vereda, Ele muda o meu destino. Porque agora não é mais eu, não sou mais eu fazendo, agora é o Senhor me conduzindo. E aí tem paz. E esse lugar para onde Ele está me levando, e aí você pode continuar, não seja sábio aos seus próprios olhos, fica até pior. É o lugar que me leva para o centro da vontade de Deus. E aí, irmãos, nem tudo tem explicação, né? Essa semana eu falava com o Henrique, o meu pequeno, 9 anos, e às vezes ele dá um defeito, né, de software, ele trava, dá uns defeitos lá, fica bravo, enfim. E aí a gente tem que parar, vem cá, vamos conversar, vamos ensinar. E aí eu falava com ele, porque ele já aprendeu uma coisa que a sociedade ensina, chamada meritocracia. A minha filha está... Tudo é meritocracia, né? Quem é bom faz, quem é bom isso, quem é bom aquilo. E aí eu fiz até uma provocação, fiz até para minha filha também. Falei, quem tira 10 no final do ano, na média, o que acontece? Passa de ano. Falei, quem tira 7, passa de ano. Falei, então tá igual. Qual é a diferença? Ela... Falei, filha, eu não estou dizendo que não é para estudar, não estou dizendo para você não ser excelente, diligente, mas qual é a diferença? Então calma, minha filha. A vida não precisa ser tão séria para tudo. E a gente então tem na meritocracia, Senhor tem que me responder. Por quê? Porque eu orei. E eu já ouvi na igreja, já falaram, já disseram que quando a gente ora, o Senhor responde. As pessoas leem na Bíblia lá para mim, que eu fico ouvindo, que quem bate a porta, eu deixar ele entrar, ele vai estar comigo. Aquele que pede, recebe. Aquele que procura, encontra. Eu aprendi isso, já ouvi várias vezes na escola dominical. Então eu falei com Deus, Deus vai responder. Não. E é sobre esse não, é sobre esse silêncio. Porque a gente acha que a gente falou com o Senhor e que vai chegar a resposta. O Senhor vem num cavalo branco. Não, às vezes é só silêncio, vai demorar 2 dias, 3 dias, 5 dias. Não vai ter resposta, não vai ter explicação. O que importa, eu quero só te falar algo, Jesus está chegando. Você orou, você pediu, então Ele está chegando. Como? Não sei. Só cuidado, porque se você orar pedindo paciência, Ele vai te dar a situação, vai provar a tua paciência. E a gente não se dá conta, né? Senhor, me dá paciência, por favor. Então, Ele vai te dar a situação de irritação. Se você fala, Senhor, me dá força para eu aguentar, então Ele vai te dar coisa pesada para você carregar. E aí a gente fica bravo. Mas a gente tem que entender como é que Deus faz, como é que Deus opera. O que Deus quer? Eu venci o mundo desse jeito. Eu não reclamei, eu carreguei uns 12 Zé Mané que ficavam dando trabalho, eu fiz isso, eu curei, eu fui ali, um monte de gente que não deixou eu comer, não deixou eu dormir. A vida dele foi essa. Mas por muito menos eu e você reclamamos.
Reclamamos de um problema de sono, reclamamos de acordar de madrugada para orar, reclamamos de ler a Bíblia, reclamamos. E aí eu vou te falar, essa murmuração não te leva ao centro da vontade de Deus. A gente quer entender, né? Por quê? O mais engraçado do meu desligamento foi meu chefe, foi uma conversa de, não durou 6 minutos. Sentou na minha frente. Ei, chefe, que ele não tem mais esse privilégio. Não tem. Ele sentou na minha frente e falou, pois é, por isso, eu tenho que te desligar. Eu falei, tá bom. Você não quer falar nada? Não. Não, mas eu quero que você entenda. Aí explicou de novo o que ele já tinha falado. Mas se você quiser falar, sou todo ouvidos. Não. Você vai chamar o time, você comunica, como é que é? Não, eu chamo. Beleza, valeu. Levantei, peguei minhas coisas e saí. E eu fico imaginando a cara dele assim, né? E aí, qual é o grande barato? Se ele quisesse um motivo para se apegar, ele não teve. Se ele quisesse um motivo para brigar, quem não teve foi ele. Eu só fui embora em silêncio. Não sou melhor que você. Só que eu já aprendi algumas coisas. E o centro da vontade de Deus é estar pregado numa cruz e aguardando ele chegar. Se o Senhor não respondeu, fica tranquilo, vai responder. Mas o que eu faço enquanto ele não responder? Sobe na cruz, fica lá parado. Fica lá tranquilo. Mas está doendo. É isso aí. É para doer. Mas eu estou desesperado, eu não sei o que falar para minha esposa, para o meu marido. Pois é, não fala nada, só abraça, só ama, só esteja presente. E as pessoas vão fazer, porque as pessoas às vezes se preocupam e tudo mais, ficar tá tudo bem. Meu filho estava preocupado. Pai, você está triste? Eu falei, não. Não? Eu falei, não, porque a gente conversou com eles. Conversei com a minha filha. A minha filha, a primeira pergunta, mas pai, você vai ficar sem carro, porque o carro é alugado. Eu falei, a gente vai perder o carro. E o celular também é da empresa, né? Eu falei, você vai ter que ter outro. Mas não é o meu não, né? Eu falei, não. Mas é a reação dela. A reação dela é a conta matemática. O que você está perdendo? Já o meu filho perguntou, a primeira pergunta do meu filho foi, pai, você está triste? Eu falei, não, eu vou poder jogar mais bola com você. Ele, isso é legal. Aí depois é que ele parou para fazer a conta. Aí ele perguntou do que a gente perderia. São reações. Não tem certo, não tem errado. É instinto. Vai sentir o que sente. E o grande barato é como é que a gente pega essas duas crianças e leva elas para a cruz juntos. Vem ficar aqui comigo. Vamos aprender juntos. Deixa eu te ensinar logo, pequeno, como é que é. Então, irmãos, irmãs, Deus não esqueceu das promessas. Eu podia pegar N passagens, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. A gente poderia ficar fazendo isso. Mas talvez hoje seja mais testemunho, talvez seja um pouco mais de desabafo, você me perdoe se pareceu isso. Mas se eu pudesse resumir tudo, ache o centro da vontade de Deus para a sua vida. Nada vai mudar. Nesse lugar a tua oração, ela é ouvida. Ela é ouvida de qualquer lugar, mas nesse lugar você é ouvido e você é abraçado. Nesse lugar você tem paz, porque não importa o que aconteça. Pau quebrando, tiro voando e você está lá. Não, está tudo bem, Deus continua fazendo. Deus continua controlando, Deus continua avançando. E se você não tem um hábito, eu quero te estimular a ter. Anote. Eu comecei a lembrar nesse dia de madrugada das várias promessas de Deus. Eu anotei muita coisa. Anotei no meu celular. Fui anotando. O que Deus prometeu para mim há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há tanto tempo, livramentos. Eu comecei a anotar e eu comecei a lembrar. Eu falei, pois é.
Porque na hora da batalha, essa hora vai voltar. Você está no centro da vontade de Deus, você está gerando intimidade com Deus, você está se preparando com Deus. E a gente pode falar sobre vários, eu não estou querendo aqui, não me entenda mal, eu não estou querendo ter discussão teológica, ok? Só estou querendo forçar meu ponto. Davi estava no centro da vontade de Deus. E aí o leão, velho banguela, sabe-se lá que leão era, para ele era o suficiente. O urso, não sabe que urso era, mas foi o suficiente. Porque no centro da vontade de Deus, a minha experiência é o que me prepara para outra coisa. Então, na hora em que ele foi chamado para testar, ele estava pronto. E eu já falei sobre isso aqui em alguma oportunidade no passado, repito. Lê a história com cuidado. Você vai lembrar, Saul fala para ele, ó, toma aqui uma armadura, boa armadura, 2.0, top. Eu falei, não cabe em mim, isso não fica legal, não, vou te dar aqui, ó, usa aqui, não, deixa eu pegar minhas pedrinhas, deixa eu pegar minha fonda, isso para mim tá bom. Vocês lembram como é que ele matou o gigante? Ah, com a fonda. Não, com a espada do gigante. Mas ele não conseguia carregar antes a armadura. Despojo de guerra. Então, no centro da vontade de Deus, a minha experiência vai aumentando e vai me preparando para algo. O que? Não sei. O que eu posso te dizer é, fica no centro da vontade. Jesus está chegando no centro dessa vontade. Ele está chegando no lugar desse milagre, ele está chegando no lugar do seu ajuste. Ele está chegando. Mas não chegou, então espera. Mas está ruim. É isso. Ninguém disse que ia ser bom. Ele falou que teríamos tribulações. Que você possa entender isso no seu coração. Você possa, e eu vou encerrar com isso. Que você possa entender isso. De que você não é diferente de ninguém, todos nós temos problemas dos mais diversos. Todos nós temos as crises dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que comigo? Por que com o outro? Por que com ela? Mas ela era do grupo de oração, mas fulano não sei o quê. Por quê? E aí eu volto aqui a uma passagem, ou duas que a gente leu, mas principalmente uma. As coisas que a gente passa, às vezes, ou doenças, ou dificuldades, não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. É só para isso. E você vai lembrar, isso não é a única passagem que tem essa mesma referência. Chega lá com o cego, os discípulos, meu Deus, Senhor, o que aconteceu aqui? Foi o pai, foi pecado, isso aí é o quê? É hereditário? Não, isso aí é só para que a glória de Deus seja manifesta, reconhecida. E se você quer ser um discípulo do Senhor, se você quer caminhar com o Senhor, muitas vezes você vai passar por uma tribulação, mas o que o Senhor quer me ensinar? Talvez nada. Ele só quer que seja glorificado através da sua vida para alcançar alguém. E é mais fácil quando a gente não faz a pergunta dos porquês. Porque ele não precisa dar satisfação. Quem disse que aceita ele, foi você. Quem falou, entra na minha vida, foi você. Me toma nas tuas mãos, foi você. Porque desde o início ele sempre falou a mesma coisa. No mundo tereis aflições, vai ter que virar outra face, vai ter que ser isso. Ele sempre deu a regra do jogo de forma muito clara. E aí a gente fica chateado quando isso acontece. Eu passei por horas de dificuldade, eu ainda tenho ansiedade. Fico pensando. Mas a minha responsabilidade não é mais conta. Como é que eu faço para que Deus seja glorificado a partir disso? Como é que eu chamo meu filho e glorifico a Deus com isso? Minha filha, meus vizinhos, pessoal do trabalho, como é que eu faço para glorificar Deus agora? Porque essa virou minha missão. É óbvio que vou encher o saco da minha esposa durante uns dias, óbvio, faz parte. Mas como é que eu faço para glorificar a Deus? Porque é isso que Deus quer. É simples. Por isso que eu posso vir aqui com a maior tranquilidade e falar. Porque se isso que eu estou passando serve de testemunho, de força, mais um degrau para você avançar na tua fé, já valeu. E que você possa se apegar a isso e lembrar, Jesus está chegando, teu clamor foi ouvido, tua oração foi ouvida.
E mesmo que você não esteja vendo ele chegar, ele continua chegando. E entenda os caráteres. Chegou um problema? Faça como Maria, clame. Não tem problema depois você fazer igual Marta, chegar dele e cobrar. Pô, mas o senhor demorou. Não, mas se o senhor orar, eu sei que vai dar certo. Então vamos orar aqui de novo, Senhor, porque se o senhor pedir, o Pai vai fazer. E aí já fez as duas coisas, faz igual Lázaro. Fica quieto, fica morto, largado. E se for como os discípulos e não estiver entendendo, não tem problema nenhum. Faz o que os discípulos não fizeram, faz a pergunta. Senhor, se o senhor quiser, me explica o que está acontecendo. Mas estou contigo. Faz igual Tomé, vamos embora. Se é para morrer, vamos. Mas perceba que foi com essas pessoas que essa história se desenrolou. O Senhor está chegando. Está chegando no seu problema. Ele está chegando na situação. Ele tá chegando para te mostrar qual é o centro da vontade dele para você. E aí vai depender de você fazer como nós lemos em Provérbios. Reconhecer que você tem feito coisas com o seu próprio entendimento. Que você tem se apoiado naquilo que você acha, naquilo que você crê. Fazendo isso, se arrependendo disso, entregando seus caminhos ao Senhor verdadeiramente, Ele mudará as tuas veredas. Teve um momento que você falou que não era para a gente lutar, para fazer como Jesus fez, que Ele não lutou. E eu, já que a gente caminha muito perto, né, eu creio que Felipe estava falando, e eu espero que todos tenham entendido, obviamente, que é no sentido da nossa luta carnal, né? Como diz Efésios 6, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, as trevas, contra as forças espirituais. Então, dentro das situações do dia a dia, a gente tem a tendência a lutar contra a carne, com raiva, desejando o mal, em tantas coisas que a gente deseja. Mas não se apoiando no nosso entendimento, mas para que a gente vá, nesse momento, para a cruz, né? Na hora do desespero, na hora que aconteceu isso com ele, eu falei, Jesus, não é a primeira vez, a gente já está ficando especialista nisso. Carolina com 1 mês de nascer, também Felipe teve uma questão no trabalho dele também, que ele foi demitido. E aí dessa vez... Deixa eu só explicar isso aqui. Gente, eu não sou ruim, não. Não, peraí. Desculpa, eu sei que estava todo mundo introspectivo, mas peraí, eu vou me defender aqui. Não sou ruim, não. Eu fui perseguido. Deixa pra lá. Vou contar. Não, tem até gente que era do trabalho dele que está aqui hoje, e assim, realmente isso foi algo, e ele falava, cada ligação que ele recebia, quem chorava era eu, que ele botava no Viva Voz, eu falei, você não sente nada não, porque eu chorava, por quê? Tem uma coisa que, e aí é dentro dessa luta que a gente fala, né? Você não vai agora dar esse testemunho, você veio dando esse testemunho, né? Você veio essa caminhada toda do seu trabalho, e aí eu vou me emocionar. Eu sei muito bem, né, a sua renúncia nesse trabalho. E quando você entrou na verdade, Felipe, é jurídico, né? A parte dele é na área jurídica, e ele foi acumulando funções lá, porque ele é um bom funcionário, ele é uma boa pessoa, e aí ele acumulou a função de recursos humanos também, que ele nem tem formação nenhuma, mas ele tem um dom, que é pastorear vidas, né? E quando a gente estava com a igreja em Itaipava, eu falava com ele, meu Deus do céu, você está pastoreando a Cris, está pastoreando o Peixoto, está pastoreando todo mundo no trabalho, mas e o pessoal daqui? Eu ficava falando com ele porque ele estava o tempo todo, realmente, antes dele pensar em trabalho, muitas vezes ele sentava e falava, primeiro vamos falar da sua vida pessoal, deixa eu te ajudar nisso, te ajudar naquilo. Então, eu fiquei muito mexida, na verdade, muito mais com a perda, né, obviamente, mas pelo processo que se cumpriu na sua vida, né? Você realmente fez, a sua batalha foi diária, não só natural, que eu sei que profissionalmente também você
A empresa teve muitos ganhos, mas principalmente aquilo que você entregou para Deus. Essa luta, né, que quando Ele fala da nossa guerra natural, a gente precisa levar para o Senhor, a gente precisa adorar, entregar. E é por isso que é possível, é por isso que a gente vai conseguir, é por isso, Peixoto, que você vai permanecer em paz lá, dentro daquilo que você aprendeu e o legado que Ele deixou na sua vida. Ele formou pessoas, mas acima de tudo, era aquilo que Ele carregava nele, chamou a atenção de cada um ali. E nós cremos nisso, não é luto, né? Porque parece até que a gente está vivendo luto. Mas muito mais é a alegria daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, é a alegria da gente ter uma convicção. A pastora Cíntia perguntou, como você está? Como vocês estão? Eu falei, olha, eu estou passando pelo meu outro processo, que me levou a coisas que eu vivi na minha vida, vendo ele passar, eu senti na minha pele. Então, cada um no seu processo, a Carolina no dela, Henrique no dele, e eu fico para eles, aprende logo, que eles querem, compra isso, compra aquilo. Eu falei, momento agora de economizar, né? E a gente tem aprendido isso. Eu falei, se renda logo. O que a gente tem hoje para dizer para vocês como igreja é que a gente precisa se render. Se existe uma paz, essa paz excede o entendimento, porque nós estamos nele. E é possível vencer porque nós estamos nele. E as lutas virão, muitas virão. Mas se a gente tiver pessoas ao nosso lado, né? Sempre ali dando uma palavra, buscando. E eu estava até orando no sábado passado com a Márcia, com a Isabel, Vanessa, e eu falei com a Márcia, não sei se ela vai lembrar, eu falei, o versículo que me vem na minha cabeça hoje só é, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu até falei, poxa, mas nem tem tanto problema assim, obrigada, Senhor, porque meus problemas, minhas aflições não são tantas. E na terça-feira o Felipe veio com essa notícia, eu falei, tá bom, Deus já estava anunciando antes, e a gente está firme por isso. Então eu queria só agradecer, né, a todos esses que o Felipe tocou, né, Peixoto está aí emocionado, Peixoto ligava chorando, eu chorava do outro lado. Mas a gente sabe que foi uma semente plantada. E é isso que vai para a eternidade. É só isso que a gente... Dá um abraço nele, Felipe. Amém. Aleluia. Não sei se o Felipe vai querer fazer uma oração aqui, mas eu queria compartilhar algo que me chamou muita atenção na hora que o Felipe estava ministrando. A gente conhece esse texto, né? E ele é extremamente rico. E eu fiquei mais nos primeiros versículos, eu não conseguia sair dos primeiros versículos. O versículo 3 e o versículo 5 falam algo que a gente não pode nunca esquecer. Quando eles mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer para Jesus, fala assim, aquele a quem tu amas está enfermo. E aí no versículo 4, Jesus fala qual é o propósito, só que ninguém sabia, né? Mas ele sabia. E no versículo 5, ele diz assim, ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Diga assim, Jesus me ama em todo o tempo. E Ele tem o controle de todas as coisas. O propósito é dEle. Então, antes de tudo acontecer, o texto reafirma o amor de Jesus por Lázaro e reafirma o amor de Jesus pelas irmãs de Lázaro, amém? Aí cada um viveu os seus processos, como o PH falou, mas Jesus me ama, Jesus te ama, Jesus ama você, apesar do que você está vivendo. Ele já sabe do propósito, ele já sabe da condução, mas não vou nem continuar falando, senão... Mas eu fiquei impactada por esses 2 versículos. Apesar de ter demorado, apesar da situação ter se desenrolado, isso não dizia respeito ao amor de Jesus, amém? Pode demorar, mas Ele continua te amando. Pode acontecer o que a gente não quer que aconteça, mas Ele continua te amando. Amém? Nome de Jesus, porque os propósitos dele são maiores e melhores, né? Tem uma palavra, Deus nunca perde o controle, a gente usa isso muito, né? Mas é verdade, Deus nunca é pego de surpresa. A gente mas Ele não, Ele não. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus ama você. E Ele tem o controle.
Ele não perde. Amém. Queria convidar você a ficar de pé. Estamos terminando esse tempo. Diga comigo, esse tempo. Mas não o propósito. Amém? O propósito continua quando a gente sair daqui. Não vai morrer o que não precisa morrer, mas escuta o que eu vou te falar. Existem coisas que mesmo que a gente pense que é a minha necessidade, tem que chegar agora. Às vezes Deus vai fazer o seguinte. Sabe o que Jesus fez? Demorou mais 2 dias. Para a gente, parece que só tem sentido quando as coisas fazem sentido para nós. Mas para Deus, tudo faz sentido quando Ele está no controle das coisas. O que Marta e Maria e aquela família queriam é que Jesus chegasse para livrar daquele momento. Mas o que Jesus estava planejando ia além daquilo que eles estavam numa expectativa. Às vezes as nossas expectativas não encaixam no tempo de Deus. Deus tem um kairós, Deus tem propósito para realizar. E naquele momento, Deus não queria livrá-lo daquela situação. Deus queria promover algo extraordinário, que já apontava para aquilo que Jesus estaria realizando na vida de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de famílias. Uma coisa chamada ressurreição. Existem coisas que vão morrer na nossa vida, para Deus fazer ressurreição, fazer nascer coisas que só o sobrenatural e o extraordinário pode fazer. Mas tenha certeza. Tenha certeza. Quando eu digo tenha certeza, eu estou falando isso para mim. Eu estou liberando sentenças, declarações, dizendo: Senhor, eu preciso confiar em Ti. Eu preciso confiar no Teu caráter, no atributo de que o Senhor é fiel, que o Senhor não mente, que o Senhor não falha, que o Senhor não faz nada de que o Senhor não tem para trazer a minha vida de benefício, de bênção. Mas nem sempre é na ótica e na visão que a gente imagina e quer. Eu queria chamar você para a gente cantar um trechinho de uma música. Um pedacinho. A gente já está com tempo, a gente está se programando, né? Como a gente já falou para vocês. Mas eu queria cantar esse trecho dessa música com você. Porque é aquilo que Felipe compartilhou nessa manhã. Ou melhor, o que a palavra de Deus nos ensina. O que a palavra de Deus, sabe, está nos ajustando. Nós precisamos carregar, diga assim, carregar. Mais do que um Jesus histórico, um Jesus teólogo, nós precisamos carregar na nossa vida uma experiência, uma revelação. Carregar na nossa vida algo que eu possa dizer. Talvez eu não saiba explicar, mas eu posso dizer, eu experimentei. Tem um monte de crente que explica um monte de coisa, mas tem um monte de crente que não experimenta um monte de coisa. Eu tantas vezes fico no vácuo. Falei, Senhor, não estou entendendo nada. Mas o que importa, não é eu entender agora, é eu viver e experimentar isso que o Senhor tem para mim. O teu amor, o teu cuidado, o teu zelo. Mesmo quando eu acho que as coisas saíram do meu controle. Talvez seja isso que o Senhor esteja querendo dizer. Deixa eu te ensinar, deixa eu entrar no controle, deixa eu governar você, a tua mente, o teu coração. Porque o texto que foi lido, o versículo diz que a paz de Deus, que excede todo, guarde a sua mente e o seu coração onde? Se você acha que você vai estar guardado na tua paz de segurança, nisso, naquilo que você se apoia, vai ser abalado. Mas se você e eu estivermos em Cristo, porque essa paz só tem um direcionamento, tem um endereço, Cristo. E aí, crente, aí, irmão, eu e você, nós vamos desfrutar e viver algo que talvez até o momento ainda não vivemos, ou talvez ainda não experimentamos, ou talvez não estejamos desenvolvendo os músculos espirituais de fé,
de esperança nesse lugar. Eu vou tentar aqui cantar. E você vai... Ela não começa aí essa letra, mas a gente vai cantar assim, ó. Eu não sei quem lembra do tom aí, pelo menos. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só neste lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como eles estão de pé, como eles conseguiram, como eles conseguiram. Você vai dizer: a resposta é que a gente vai acertar um tom. Sei o que, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Vamos acertar o tom, amém? Diga não há. Não há lugar. Diga não há lugar melhor. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto, que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. É aqui, ó. Só nesse lugar o medo perde a vez. O medo perde a vez e dá lugar à fé. E dá lugar à fé. Diga capaz. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora, quem vê de fora não compreende como é que estão de pé. Como é que eles conseguiram? Como é que eles conseguirão? Aí você vai dizer assim, ó. A resposta é que eu vivo de milagre. Essa é a explicação que você... Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Quero ouvir as vozes, só as vozes. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer. Mas o quê? Mas eu sei vai
vivo de milagres. Mas dessa vez vai ser mais um milagre. Não sei como que o Senhor vai fazer, mas eu sei Vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Amém? Eu sei que como diz a gíria, o croco não bateu, a melodia está fora. Mas olha só, a gente preza por ter uma melodia bem encaixada com a voz. Mas deixa eu te dizer, o mais importante, nessa noite, já estou até na noite, nessa manhã, é que você fique com a mensagem. Você às vezes não vai ter toda a resposta, mas você carrega a resposta dentro de você. O Cristo, que é o cabeça, Ele está dizendo: eu quero governar e dirigir a sua vida. E não existe lugar melhor, como foi falado, que o que Felipe expressou aqui conosco nessa manhã. O melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. E qual é o centro da vontade de Deus? Diga assim: Cristo. Diga Cristo. Cristo é o centro da vontade. Você quer aprender mais sobre Deus? Aprenda mais sobre Cristo. Como Ele se porta, como Ele fez, como Ele andou, como Ele carregou, como Ele disse. Amém? E aí, meu irmão, eu e você, nós teremos este lugar de segurança. Amém? Em Cristo Jesus nós temos isso. Feche seus olhos. Quer falar? Pai, nós queremos bendizer o nome do Senhor. Porque nós não queremos ser um povo que fala um monte de coisa de Jesus, de Deus, do Espírito do Eterno, mas que não experimenta, que não vive. Senhor, ainda que muitas pessoas estejam olhando e tantas vezes questionando, como diz a tua palavra, aonde está o teu Deus? O nosso Deus está assentado no trono, governando. E Ele está assentado no trono do nosso coração, governando e dirigindo as nossas vidas. Que eu e você tenhamos a certeza e andemos em confiança, em revelação, experimentando, para carregar, mais do que falar sobre Ele, é experimentar dEle, e dessa maneira levar, carregar, falar disso na prática para outras pessoas. Amém? Amém? Quantos se sentem desafiados a viver isso? Então é esse momento que você vai lembrar, esse agora. Quando você estiver debaixo dessas situações, você vai se lembrar: não há lugar, não há lugar melhor. E o quê? Que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só neste lugar. O quê? O medo não vai nos paralisar. Amém? E dar lugar. Dá lugar à fé aí, irmão. Dá vazão à fé. Amém? É esse lugar que vai nos levar, é capaz de nos levar ao quê? A paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende. Você sabe. Como é que conseguiram? O quê? Pronto, senão a gente vai embora. Aleluia. Fecha os seus olhos. A irmã teve uma visão, a Isabel. E
Continua com seus olhos fechados. E há um chamado para os jovens, alguns jovens nesse lugar. Você precisa se apegar mais no Senhor. Existe uma atmosfera, existe um lugar que o Senhor quer te levar. E eu quero reafirmar que Marta, Maria e Lázaro, eles tinham a convicção do amor de Jesus pela vida deles, por eles. Eles podiam não estar entendendo o propósito, mas eles tinham a convicção desse amor. Senhor, no nome de Jesus, nessa manhã, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu peço, Senhor, nós te pedimos, ministra, Senhor, do teu amor, derrama do teu amor nos corações, pelo Espírito que nos foi outorgado, o amor é derramado nos nossos corações. Senhor, muda, Senhor, dentro de nós, dentro de alguns de nós, Senhor, a forma de pensar, a forma de sentir, meu Deus, em nome de Jesus, e tudo aquilo que é um sofisma ainda, que é uma fortaleza tantas vezes, e que nos faz pensar, Senhor, que recebemos algo da parte de Deus, porque agimos dessa ou daquela forma, ou deixaremos de receber, porque agimos dessa ou daquela forma, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço em nome de Jesus nessa manhã, Senhor, sela, Senhor, os nossos corações com o amor de Deus, haja um derramar da convicção do teu amor por nós, meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos as viradas de chaves, um mergulho maior na tua presença, meu Deus, a confiança, Senhor, que é dispensada, Senhor, quando nós sabemos que alguém nos ama verdadeiramente, meu Deus, é porque tantas vezes desconfiamos, tantas vezes, Senhor, não nos sentimos 100%, tanta segurança, porque duvidamos da tua presença e do teu amor, e nós queremos te pedir, Senhor, nessa manhã, faz a virada de chave, no lugar da insegurança, haja o derramar do teu amor, nós queremos confessar diante dos céus, da terra, diante do inferno, meu Deus, que há propósito de Deus na nossa vida, porque somos amados do Pai, em nome de Jesus, bendito Deus, há um chamamento para mergulhar mais profundo, sabe? Há um chamamento para mergulhar mais profundo. O Senhor quer nos levar a águas mais profundas, a lugares mais profundos. Mas eu preciso ter a convicção. Que Ele me ama. Parece tão básico, né? A convicção que Ele me ama em todo o tempo e continua no controle. Em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém da igreja de Jesus? Queria dar a você, se é o que eu posso sugerir a você. Ouça essa canção. Eu acho que o nome da música é A Resposta. Ouça essa canção. Quantas e quantas vezes eu já estive diante dessa canção, atribulado. Muitas vezes vocês nos veem aqui de pé nos púlpitos pregando. Temos as mesmas guerras, irmãos. Às vezes uma pressão enorme. Mas é só nesse lugar que eu me sinto seguro. Quando eu saio da atmosfera da minha alma, eu entro nesse lugar. Em meio a tudo que a gente pode estar vivendo, eu falo, Deus, que lugar é esse? Que lugar é esse que o Senhor já me deu em Cristo Jesus? Meu irmão, vem uma força, um conforto, vem tudo que a gente precisa e que Ele sabe. É só nesse lugar que todos os nossos medos e inseguranças perdem a vez para aquele que tem o lugar de primazia em nossa vida. O lugar é dele, o trono é dele, o governo é dele. Depois todas as coisas vão se ajustando. Tem coisas que eu ainda estou esperando a resposta de Deus.
Não é uma semana, não é um mês, já são alguns anos. Mas eu sei que Ele vai chegar na hora certinha. Se Ele está se demorando, Ele tem coisa para realizar e fazer em cada um de nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê a sua paz. Shalom, uma excelente semana. Que o Senhor te fortaleça, abençoe. Fique ligado aí nos eventos. Vamos estar juntos, caminhando. Venha para a reunião de consagração, se você puder, terça-feira, de